Muito bem-vindos ao Cinema Grill, seu rodízio semanal de filmes. Eu sou o Gabriel Reis e vou te contar o que eu assisti essa semana. Estamos indo aí para o nosso 15º episódio e no cardápio nós temos... Aquele é um hippie? Mom, is that one a hippie? Yeah, that's a hippie. E Ladrão que Rouba Ladrão. Então os filmes que eu vou falar hoje são o Apollo 10,5, um filme de 2022 do Netflix do diretor o Richard Linklater, e também o filme italiano Ladrões de Bicicleta, um filme de 1948 do Vittorio De Sica. Antes de começar, antes da gente começar falando desses dois filmes, só lembrando que a lista dos filmes que a gente assiste aqui nesse podcast está na descrição desse episódio. Você também pode nos seguir, no nosso Instagram, o @cinemagrill. Pode nos mandar e-mail no podcast cinegril@gmail.com para falar dos outros episódios, conversar comigo. E lembrando também que caso você queira ver um desses filmes, não queira me ver falando, por exemplo, do Apollo 10,5, que é só ver a parte do Ladrões de Bicicleta, eu deixo na descrição do episódio também em quantos minutos começa cada filme, para daí você separar e ver o que prefere aí desses dois filmes, que tem característica bem diferente, Então pode ser que você goste mais de uma animação, como o Apollo 10,5, ou do Linklater, que é o Apollo 10,5, ou talvez você prefira um filme mais clássico como o Ladrões de Bicicleta. Não tem problema nenhum, eu deixo na descrição do episódio e você pode partir direto para onde que interessa, beleza? Então vamos começar aí nosso 15º episódio com a animação, o Apollo 10,5, e depois um filme mais clássico, um filme um pouco mais pesado, que é o Ladrões de Bicicleta. Where's our kid? Mission? For what? We accidentally built the lunar module. A little too small. How'd that happen? Listen, are you good at math? Yeah. Did you get a perfect 100 on every test? No. Okay. We need a kid like you to test this accidentally smaller version on the lunar surface, and soon. Stan, you're our only hope. Okay. Great. Let's forget about all this for now. We'll come back to this part later. First, let me tell you about life back then. Living in the Houston area in the late 60s, it was a great time and place to be a kid. But the world was changing, and so was how we saw ourselves in it. Right on. Mom, is that one a hippie? Yeah, that's a hippie. How about that one? No, his hair's not long enough. But he's wearing bell bottoms. Okay, that's a hippie. I think I like hippies. Então, o Apollo 10,5, Uma Aventura Espacial, é um filme de 2022 com 1 hora e 37 minutos, que é do Richard Linklater, e é estrelado pelo Milo Coy e com narração do Jack Black. Então, é uma produção aí do Netflix e por isso mesmo só tá lá. Eu assisti esse filme primeiro porque é um estilo de animação muito particular que se chama rotoscopia, tá? Então é um estilo de animação em que se filma, os atores ali na vida real, filma eles e depois se anima em cima, um estilo de desenho por cima, assim, E o Linklater, esse diretor que fez esse filme, o Apollo 10,5, já tinha feito isso antes, especialmente com um filme que é um dos meus favoritos da vida, que eu gosto muito. Todo mundo que conversa comigo e pede alguma recomendação, eu acabo recomendando esse filme, que é um filme que eu gosto muito, se chama O Homem Duplo. Então ele já usou, na verdade, a terceira vez que ele faz filme nesse estilo, E eu até fiquei chateado porque eu acabei deixando passar, saiu no ano passado e eu não tinha visto, Porque é uma coisa que, se eu tivesse visto, eu teria assistido imediatamente, porque eu gosto muito desse estilo. E eu gosto muito dos outros filmes que o Linklater fez nesse estilo de animação, tá? Então esse filme, ele se passa no subúrbio de Houston, ali, a capital do Texas, em 1969. E é focado numa criança que conta a sua infância ali, como, na verdade, um adulto conta como foi sua infância nessa época, em 69, ali nos Estados Unidos. Bem naquela época da Guerra Fria que estava tendo a corrida espacial e perto ali do histórico pouso do Apollo 11, da missão Apollo 11, que foi
o pouso ali do homem na Lua. Então ele vai ter uma brincadeira em que essa criança, ela vai ser convidada a participar da missão Apollo 10,5, que é uma missão preparatória para o Apollo 11. E nisso, o personagem principal conta mais sobre a sua infância naquela época, naquele período de tempo ali dos Estados Unidos, tá? Esse filme, ele, até quando eu for entrar e falar um pouco mais sobre ele é um pouco mais difícil de descrever, porque ele tem uma noção, um início, um meio e um fim, assim, até um pouco mais claro, mas ele não tem uma progressão tão assim direta. Ele começa contando a história dessa criança e ele passa assim 60 minutos falando, o Stan contando basicamente a sua infância e como que era os anos 60 ali, 60 para 70 nos Estados Unidos. Então é um filme que tem muito mais conversa, assim, muito mais relatos de pequenas histórias do que essa história do Apollo 10,5 progredindo, tá? Então até se você tiver curiosidade, eu vou contar o filme, mas ele não tem nenhum spoiler grande, nada que vai estragar a sua experiência. Então posso te contar, discutir algumas coisas, e se ainda assim você gostar, daí você pode assistir, né? Se você gosta de animação, de filmes que tem essa característica, ou viu, por exemplo, O Homem Duplo, né, que foi o exemplo que eu usei, ou Waking Life, que foi o outro filme do Richard Linklater com essa mesma tecnologia, com esse mesmo estilo, daí eu acho que você deve correr atrás e assistir, porque ele realmente tem essa animação bem bonita, assim, na minha opinião, bem diferente, e que dá um apelo para a história muito legal. Ou se você também tem curiosidade sobre essa época do tempo, corrida espacial, é um filme bem interessante nesse sentido, né? Então ele, que eu vou entrar depois e contar um pouquinho mais, né? Mas é um filme que se passa bem num momento bem único ali da história até mundial, que é a Guerra Fria e essa corrida espacial, e uma criança vivendo naquele contexto, né? Guerra do Vietnã, né? Movimentos contra a cultura, né? E pelos direitos civis. Então é um filme bem interessante, assim, e eu achei bem legal de assistir. Gostei bastante, né? Já adiantando. Então eu vou começar a contar um pouquinho mais dele. Como eu disse, você pode escutar, esse filme não tem nenhum grande spoiler, né? Mas se ainda assim você preferir assistir ele e voltar aqui, é agora que eu vou dar aqueles 5 segundinhos para você se decidir e continuar aí pela sua conta e risco. Então, como eu disse, esse filme ele acompanha o Stan. O Stan é uma criança de 10 anos que mora em Houston, né, que é a capital de Texas, ali no subúrbio, perto da Estação Espacial Americana, e num momento muito especial, que é a corrida espacial acontecendo ali durante a Guerra Fria, né, e também o conflito ali do Vietnã, né, então um momento bem único ali da história mundial. Como vocês sabem, né, ou se não sabem eu conto agora para vocês, antes do Apollo 11, que foi a missão que teve sucesso, aconteceu a missão do Apollo 10, que foi aí que o filme começa, que é quando existe uma falha ali no lançamento e que não tem sucesso, os astronautas acabam morrendo, né? E esse filme, então, a NASA decide fazer um novo projeto, só que acaba tendo um erro e fazendo um módulo menor que só cabe uma criança. E o Stan, então, que é uma criança normal ali naquela periferia de Houston, é convidada para fazer parte dessa missão. Então, por isso que o filme se chama Missão Apollo 10,5. Então, essa brincadeira, né, é o Stan adulto, narra como que era a sua infância, né, narra como que foi a missão Apollo 10,5, em que ele seria a primeira criança a pisar na Lua e seria um teste para o Apollo 11, que foi a missão oficial que todo mundo conhece, né, que deu certo. Então o filme ele começa contando como ele foi agenciado pela NASA, o treinamento dele, mas ele para vários momentos e às vezes fica uma hora só contando a infância dele, né, do Stan, e que depois eu fui olhar que é a infância do Linklater, né, então como que foi uma infância ali, principalmente pós Segunda Guerra Mundial, os Baby Boomers, né, e esse contexto da Guerra Fria. Então, o filme que ele fala muito sobre como foi a sua infância, as brincadeiras, como que era a escola, a sua relação com os irmãos, a cultura pop, né? E aquele momento bem específico dos Estados Unidos. Então, tem várias pequenas cenas aglomeradas ao longo do filme, né? Enquanto, então, a missão do Apollo 10,5 finalmente ele consegue. Então, o Stan consegue ir para a Lua, consegue voltar a tempo daí de assistir a missão Apollo 11, que conseguiu botar
o homem lá na Lua. E o filme acaba quando a missão Apollo 11 tem sucesso. Então é um filme que ele não tem tanta coisa para contar nessa parte da história, porque ele é muito mais uma conversa do que uma sequência de acontecimentos que vão se desenvolvendo. Então, esse filme, né, como eu disse, né, eu fiquei bem chateado que eu tinha deixado passar sem perceber, e foi meio que sem querer que eu encontrei esse filme, porque eu gosto muito desse estilo de animação, e eu gosto muito dos dois outros filmes que ele fez com esse estilo, né, que é a rotoscopia que eu comentei antes, né. Então ele fez o Waking Life e o Homem Duplo, né, são os filmes aí que eu comentei antes, né, que são filmes que eu tenho bastante carinho. E o interessante é que cada um deles ele usa essa tecnologia de uma forma bem específica, né? Então, o Waking Life, que foi o primeiro filme que ele usou rotoscopia, é um filme que tem uma história muito mais experimental, uma trama assim assim, bem sutil, que é um menino que tá conversando, que é só várias sequências de um menino conversando com várias pessoas, acreditando que ele tá sonhando, né? Então ele acredita que tá tudo num grande sonho, e são várias cenas, né? Umas 10, 11 dele conversando com pessoas aleatórias em vários lugares, assim, como se fosse uma espécie de sonho mesmo. Então é um filme muito bem diferente, assim, né? Caso você não goste de filmes que tem uma estrutura narrativa mais solta, talvez não vai ser a sua praia, porque são cenas acontecendo de pessoas conversando. Então ele conversa com um monge budista, depois ele conversa com um diretor de cinema, depois ele tá assistindo um casal conversando de manhã cedo, depois ele tá andando e encontra uma menina e começa a conversar com ela na rua. Então assim, tem bastante diálogo, e as cenas são totalmente sem relação entre si, assim, tem algumas cenas que contam mais ou menos a vida dele, mas ele não é um filme meio sem começo, meio e fim, assim, praticamente, sabe? Então é um filme que essa tecnologia da rotoscopia, essa animação, ele dá esse caráter mais experimental, assim, uma aura mais solta, né? Já no segundo filme que ele usou isso, que se chama O Homem Duplo, né, que eu falei de novo, né, eu gosto muito desse filme, um dos meus filmes favoritos da vida, né, inclusive, se você está escutando agora e quer dar uma chance, que eu recomendo muito você fazer, ele tem na HBO Max, caso você tenha, você pode alugar no Apple ou no Prime. E já no Homem Duplo ele tem um thriller, né, uma história assim, um suspense, baseado num livro do Philip K. Dick, e que tem vários atores famosos, né? Ele é estrelado pelo Keanu Reeves, que é o principal, mas tem o Woody Harrelson, tem a Winona Ryder, tem o Robert Downey Jr., então tem vários atores muito bons, né? É um filme muito bom. E que o Keanu Reeves, que é o personagem principal, é um policial disfarçado, né? Por isso o título, Homem Duplo, dá narcóticos, e ele está em busca de parar o tráfico de uma nova substância chamada substância D. E é um filme que eu adoro, assim, eu já vi umas 3, 4 vezes, todo mundo que eu converso um pouco, que eu sinto que vai gostar de algum suspense, de um filme de suspense, é um filme que eu sempre recomendo, porque eu sou fissurado nesse filme, né? E esse filme, ele já usou essa parte da animação, da rotoscopia, para, de uma forma mais sensitiva, demonstrar assim, o estado mental deteriorado dos personagens, né? Porque todos os personagens dessa história têm uma perturbação mental muito forte, assim, e alucinações, né? Então ele brinca muito com essa questão de alucinação, sequência de sonhos, e um estado mental deteriorado, e a tecnologia, ela puxa muito a favor disso, né? Porque tem uma parte mais realista da animação, porque obviamente tá filmando as pessoas, né? Atuando ali e desenhando em cima, mas tem algumas partes que ele brinca um pouco com monstros, começa a dar um aspecto mais expressivo para a história visualmente, né? Então eu achei que nesse segundo filme dele que ele usou essa tecnologia, ele foi mais para esse lado, para agregar de forma na linguagem da história, né? Então é um filme que eu gosto bastante. E aqui no Apollo, ele usa essa tecnologia, esse desenho, né, essa animação, para demonstrar a visão, né, de uma criança nos anos 60 nos Estados Unidos, né? Representar essa geração e assim, gerar um sentimento de nostalgia do filme. Então isso é um negócio muito interessante, que ele tem
que ele tem um tato, alguma coisa com esse filme que parece que você sente falta de algo que você nunca viveu, sabe? É bem interessante, ele conta várias coisas bem específicas, que daí depois você vai ver, basicamente ele contando o Linklater contando a sua infância, né? Então ele tem essa característica mais de ele não é nem tão solto quanto o Waking Life, por exemplo. E ele não é tão direto, né, como o Homem Duplo, né, que é um filme que daí tem um começo, meio fim bem determinado, um protagonista principal ali com um objetivo bem determinado, né? Então ele tem um meio termo entre esses dois filmes, né? E aqui ele não é para dar esse aspecto mais surrealista, assim, que tem o Waking Life, nem mais expressivo, assim, de estado mental, como o Homem Duplo, e aqui é para representar a visão de uma criança, né, da infância, né, dessa criança do Stan, e que indiretamente a gente percebe que é a infância do Linklater, né, vivendo naquele momento bem específico, né, e eu acho bem interessante porque ele comenta sobre várias coisas, né, desde coisas mais simples, assim, mais não tão sérias, como as séries de TV que ele assistia, as músicas que ele gostava, as brincadeiras que ele fazia quando era criança, como também ele, de forma bem sutil ali na visão de uma criança, mostra esse choque de gerações. Por exemplo, a sua irmã mais velha, que já tinha essa percepção mais forte com o movimento dos direitos civis, né, das mulheres, de outras minorias, né, o surgimento do movimento hippie, movimentos contra a cultura, contra a guerra do Vietnã, né? E que gera muito conflito com o pai dele, que era um cara mais conservador, mais tradicional. Então ele mostra essa visão da criança naquela situação, né? Percebendo aquilo. E eu acho legal a pureza que ele bota na história, que ele comenta, quando ele comenta desse assunto, ele fala, mas eu era criança, assim, e não ligava muito pra isso, né? Então o Stan adulto percebe, assim, que ele tava num momento que era um momento mais crítico, né? De guerras, de várias coisas importantes, né? E de violência acontecendo, mas na bolha que ele vivia lá, ele adorava aquele lugar e ele não era afetado diretamente com tudo isso. Então eu achei interessante ele ter essa percepção, né? Como que o filme ele conta a infância, mas ele não te priva de, assim, não fala que tudo era uma maravilha, mas só que na visão dele como criança, o mundo era aquilo, né? Era aquela quadra dele com os amigos dele brincando ali, né? E o fluxo do filme ele funciona muito bem, né? Tanto que a estrutura dele eu achei bem diferente, que ele começa contando esse plot principal, assim, né? Podemos dizer, dessa criança sendo agenciada pela NASA, né? Só que isso leva uns 10, 15 minutos e depois ele fica, acho que 60, 70 minutos só contando como era a vida dele, né? Então eu gostei bastante dele ter esse toque mais experimental, assim, mais solto da história, porque ele começa a contar o que ele brincava, como que eram os pais dele, como que era o bairro dele, assim, ele vai, assim, e a história deixa ele seguir contando sobre essas coisas, né? Tanto que da metade do filme ali pro final eu já tinha até me esquecido desse plot principal, porque o fluxo dele, das histórias que eles vão contando, funcionam muito bem. É um negócio muito legal de assistir, porque é muito bonito visualmente, mas é muito interessante também, o conteúdo é muito legal, né? Enquanto a gente, mais pro final, volta para aquela brincadeira, né, de uma criança sendo imaginando, né, fantasiando que ela seria chamada pela NASA, né? Então é bem interessante essa brincadeira que ele faz da história da criança sendo chamada pela NASA, mas para tomar um tempo e falar como que era a infância dele, né? O que ele gostava. Então, ele... Por isso mesmo, né? Pelo mesmo sentido, mesmo motivo que o... ser, né, um filme sobre a infância do Linklater, ele tem várias coisas bem específicas, né? Que tornam essa história muito real e você se sente ali naquele mundo, né? Naquela bolha que foi a infância dele, né? Então você se sente muito imerso na história, isso é bem legal, o jeito que ele faz, né? Eu vi uma entrevista depois dele, até ele comentando que quem assistiu o filme vai saber que tem uma parte lá que ele conta de uma brincadeira que as crianças fazem, e daí no meio da brincadeira lá uma criança arrebenta o braço e
tem uma fratura exposta no braço. E ele conta que isso pra ele foi muito marcante na infância dele, porque eles estavam brincando e uma criança quebrou o braço daquele jeito que ele mostra no filme, né? Então você sente que tudo que ele bota ali no filme foram coisas factíveis de terem acontecido. Isso dá uma validade pro filme, uma sensação de uma sensação de que alguém tá te contando como que foi a infância, sabe? Então foi um negócio bem legal. E é uma coisa que, pensando, o Linklater, ele é muito bom, né? De criar nostalgia por alguma geração que a gente não viveu, né? O filme, um dos primeiros filmes dele, que é inclusive um dos filmes mais famosos dele, é um chamado Dazed and Confused, que a tradução em português se chama Jovens, Loucos e Rebeldes, né? Talvez alguns de vocês já tenham visto esse filme, né? Inclusive é um filme que lançou o Matthew McConaughey, foi o primeiro papel dele, né? Então é um filme mais antigo. E o filme, ele se passa em um dia só, esse Dazed and Confused. Acho que foi o segundo filme do Linklater. E se passa num dia só, que acompanha colegiais em 1976. Então ele representa essa época, ali, anos 70, né? E começa de manhã cedinho, os alunos indo pra aula, jogando futebol americano, e vai indo, né? E no final do dia, as festas, né? E é um filme que ele tem a mesma energia, sabe? Eu acho interessante que esse filme, você não tem uma história principal, né? Então são essas crianças, esses adolescentes se divertindo, tomando grandes decisões onde o que eles iam fazer depois. É muito mais você estar com eles durante um dia e você sentir como que era ser um colegial em 1976, né? Então ele também tem essa característica mais sensorial e de imersão que ele faz em Apollo. Então dá pra ver que ele gosta desse estilo de filme, né? E também ele não quer necessariamente contar uma história específica, ele só quer passar como que era a sensação, como que era a mentalidade daqueles adolescentes naquela época, né, naquele ano. Então, além de ser um filme que eu gosto por essa questão de se passar num dia inteiro, que é uma coisa que eu sempre fui muito fã, ele também tem um dos finais mais legais que eu já vi em um filme. Eu não vou contar aqui pra não dar spoiler, né? Então, caso você esteja curioso, vale a pena ver. Aqui é um filme bem, bem legal, assim, sobre adolescência de forma geral, assim. E é legal que ele gera a nostalgia ali em 1976, né, pelos anos 70, mas ainda você gera uma identificação sobre o que é ser adolescente. Então é um filme bem legal também. E ele, o que eu fiquei pensando, né, depois que eu fiquei pensando sobre os outros filmes dele, né, especialmente esse Dazed and Confused, o Apollo, o Waking Life, que são filmes bem específicos no sentido que ele tem como se fosse uma mini trama, né, são histórias assim, com uma história, um plot principal bem fino, bem, assim, quase nada, assim, né, só uma situação praticamente, né. E ele consegue fazer bons filmes com isso porque ele tem um ritmo muito bom e ele tem uma mão pra fazer diálogo, assim, fazer interação muito legal. Porque se parar pra pensar, o Apollo 10,5 é sobre a infância de uma criança. Não tem assim, a infância de uma criança querendo ser astronauta, se imaginando ser um astronauta, e é só. E ele consegue fazer um filme de 1h40 muito legal sobre isso, porque é muito mais sobre você entender a mente daquela criança ali nos anos 60. Já o Waking Life é sobre um menino, né, e as discussões que ele tem dentro de si, né, sobre o que ele acha que é vida, morte, enfim, eu não vou entrar na questão do filme, mas ele é muito mais não tem uma história principal. Ele chega de viagem em casa, pega uma carona e daí o filme começa com ele conversando com várias pessoas, né? Então isso é uma coisa bem interessante. E já o Dazed and Confused também, se você for resumir a história em uma linha, seria um grupo de colegiais passa um dia em 1976. É só isso, né? Então acho que pra ele ter esse talento de pegar histórias bem curtas e conseguir fazer filmes bons, ele tem que ter uma percepção de ritmo muito legal, né? E isso é interessante até para mostrar essa percepção dos filmes, né? E do cinema, que não necessariamente você precisa de uma história super complexa ou com super desfechos, né? Com muitas coisas acontecendo para ser um filme legal. Se ele conseguir te gerar essa imersão e conseguir fazer você entrar de cabeça na história, mesmo que ela não tenha um meio, um fim definido, ainda assim vai ser uma experiência bem legal. E eu acho que ele acertou aqui também com o Apollo 10,5.
E por último, o Linklater é um cara que eu gosto bastante, principalmente porque ele é um cara bem... Eu acho que é uma espécie de camaleão, assim, como diretor, porque ele fez filmes de tudo que é tipo, basicamente, né? Então ele, como eu disse, ele fez filmes bem experimentais, assim, bem diferentes, como o Waking Life, né? Que é um dos filmes... Acho que o dele é mais diferente, assim, é um filme bem particular. E fez filmes românticos, né, como a trilogia do Antes, né, que eu adoro também, né, que é o Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol. O Antes do Pôr do Sol, inclusive, é um dos filmes que eu mais gosto da vida, assim. E o Antes da Meia-Noite, né, que é um pouquinho mais fraco, assim, mas ainda assim a trilogia como um todo é bem legal. Então ele fez esses filmes românticos mais clássicos, né. Fez grandes blockbusters, né, por exemplo, como Boyhood, né, que se eu não me engano ganhou até Oscar. Desse eu lembro que eu não gostei, assim, faz um tempo que eu assisti, mas eu lembro que eu não gostei tanto. Fez também clássico de Sessão da Tarde, como Escola do Rock, né, que é um excelente filme. Então, da filmografia dele, realmente você pode pegar ali, escolher dentro do buffet ali, fazendo analogia ao nome desse podcast, e escolher o que você prefere, né, porque ainda assim você vai achar algo legal que ele tenha feito, né. Então é um cara que eu acho bem legal essa habilidade que ele tem de sair de vários tipos de filme, né? Então uma história de romance, um filme mais experimental, um filme mais de amadurecimento, como é o Apollo 10,5, como é o Boyhood, filme mais estilo Sessão da Tarde, como é a Escola do Rock, né? Ou um suspense, né? Como é o Homem Duplo. Então acho que isso é uma qualidade do diretor de conseguir mudar de assunto tão fácil. E até por isso, né? Quando já ouvi falar gente assim, putz, acho que eu não gosto desse diretor porque, não sei, eu vi Boyhood, por exemplo. Eu acho que você não deva desistir dele porque ele realmente tem filmes de tudo que é gosto, assim, realmente. Então acho que ele é um cara, até, na minha opinião, um pouco subestimado, assim, de Hollywood. Eu não vejo tantas pessoas falando sobre os filmes dele e eu acho ele um cara excelente. E eu gostei muito de ter visto Apollo 10,5. Espero que outras pessoas encontrem por aí meio sem querer e assistam esse filme também. E o nosso segundo filme é o Ladrões de Bicicleta. Esse é um filme de 1948, de 1h29, do diretor Vittorio De Sica, estrelado pelo Lamberto Maggiorani, o Enzo Staiola e a Lianella Carel. Espero ter pronunciado certo. Esse filme eu assisti na Globoplay, mas tem também no Prime Video, na Oi Play. E eu assisti porque ele é um clássico, né? Então é um filme que é muito famoso. E também queria conhecer mais filmes dessa época, especialmente essa escola, né, que se chama neorrealismo italiano, que foi muito influente, assim, teve muita influência na história do cinema. Então eu tava com curiosidade de ver, até para dar uma variada nesse podcast. Faz um tempinho que a gente não vê um filme mais antigo, né? Bem que o último foi o Rio 40 Graus, que foi episódio retrasado, né? Mas nessa ideia aí eu escolhi então esse filme para assistir. Esse filme, então, ele se passa na Itália pós Segunda Guerra Mundial e que uma bicicleta de um trabalhador é roubada, o que coloca em perigo o seu esforço ali para ter um emprego, porque o emprego precisava de uma bicicleta. Então esse homem, né? Então esse pai, junto com seu filho, saem por Roma para tentar encontrar essa bicicleta que foi roubada no dia anterior, porque sem a bicicleta ele não vai ter emprego, e sem emprego ele vai ter muita dificuldade nessa situação pós-guerra na Itália. Esse filme eu adorei também, achei um filmaço.
mas tem algumas coisas que espero que, é claro, tem que ser realista, né? Eu entendo que tem algumas pessoas que têm um pouco de preconceito com filme preto e branco e antigo, né? Então assim, se infelizmente for essa a tua, se você tiver isso, assim, provavelmente você não vai gostar porque é um filme preto e branco e antigo. Mas se você conseguir superar um pouquinho e fazer uma tentativa, eu te garanto que é um filme que vai te gerar algum tipo de impacto. É um filme, uma história assim muito forte, assim, de situação de guerra mesmo, assim, de pós-guerra, né? Da batalha para sobreviver. E que eu achei excelente, né? Uma relação de pai e filho. Então é um filme que eu gostei muito, assim, de forma geral, eu indicaria para qualquer pessoa. O único porém é realmente se você tiver alguma coisa contra filmes preto e branco, filmes mais antigos, porque de fato é o caso aqui. Então, caso você queira parar e assistir, segue lá, vamos dar aquele tempinho para você se decidir. Caso contrário, Gabriel, tem um pouco de preconceito, não é muito a minha praia, tudo bem. Então agora eu vou te contar como que é esse filme, o que eu achei e que discussões ele gera, e talvez você possa até ficar curioso para assistir, até porque é um filme bem curtinho, 1h29. Então o filme ele se passa numa situação pós-guerra na Itália, em que a Itália, né, tá numa recessão econômica muito grave, né, com uma falta de emprego e uma pobreza de forma geral. O personagem principal é o Antônio, que é o pai dessa família, né, que tem a sua esposa, a Maria, e o Bruno, que é o filho, e eles estão aí se virando, né, fazendo de tudo que eles podem para poder sobreviver naquela situação, né, mais de calamidade pública, né, todo mundo realmente lutando ali para se manter. O Antônio, ele consegue, através de uma agência ali de empregos, um trabalho de colar anúncios pela cidade. Só que o problema é que ele é obrigado a ter uma bicicleta para fazer esse trabalho, né? Para poder colar esses anúncios pela cidade de Roma. Com muito custo, ele acaba vendendo, ele, né, e a esposa vendem os lençóis de casa para conseguir pegar uma antiga bicicleta deles que estava penhorada, né? Então, você vê que é uma situação assim que é muito difícil mesmo, né? De poucos recursos, né? Tudo isso para conseguir trabalhar, né? E de certa forma, né? Realmente se manter, sobreviver naquela situação. Acontece que logo no primeiro dia de trabalho acabam roubando a bicicleta dele lá no meio da cidade, e o ladrão, ele tenta buscar o ladrão lá, tenta pegar o ladrão e não consegue, o ladrão consegue fugir, mas ele consegue ver bem o rosto desse criminoso. No dia seguinte, então, com a ajuda de alguns amigos e do filho, eles saem pela cidade de Roma buscando a bicicleta, né? Seja partes dela, seja a bicicleta como um todo. Então eles vão numa feira lá que eles pensam que ela pode estar lá, desmontada, até suspeitam que possa estar, mas acabam se enganando e vão procurando porque essa bicicleta é muito importante, né? Sem ela ele não vai ter o emprego. E apesar do esforço que eles fazem, eles não conseguem encontrar essa bicicleta. E também não consegue nenhum tipo de pista, né? Os amigos dele acabam desistindo, voltando para o trabalho, e deixam então o Francisco e o Antônio, né, que é o pai, e o Bruno sozinhos ali, e eles continuam buscando aí, tentando buscar a bicicleta. Depois que chove um pouco na cidade, eles acabam, por sorte, encontrando o ladrão, conversando ali com um senhor mais velho, talvez até fazer uma negociação ali pela bicicleta. E quando ele tenta encontrar o ladrão, o menino consegue fugir. E o senhor, ele vai correndo para o outro lado, mas é um senhor mais debilitado, não consegue fugir. E ele consegue abordar ali, né, esse senhor. O senhor, ele fica falando que não conhece a criança, não sabe quem é e meio que se dá de desentendido, né? O pai, então, começa a seguir esse senhorzinho, e o senhorzinho vai meio que fugindo, assim, vai saindo de perto deles e encontra um seminário, entra no seminário, entra na igreja, e o pai e o filho entram na igreja junto e começa a pressionar o senhorzinho para o senhorzinho contar onde que esse menino tá, onde que o ladrão se encontra. Só que apesar disso tudo, ele consegue enganar o pai e escapar ali dentro da igreja, e o pai perde de vista esse senhor que saberia onde o ladrão se encontrava. Nesse ponto do filme, o pai já tá inconsolável, assim, já acredita que não vai conseguir a bicicleta. Ele vai até num restaurante com o filho porque tá com fome. Eles passaram o dia inteiro procurando essa bicicleta.
e gastam uma grana lá, pegam um prato, um vinho e começam a beber e meio que quase praticamente desistindo ali de buscar o ladrão. Mas alguma coisa assim, ele começa a racionalizar, definir assim que não adianta ficar ali afogando as mágoas, eles têm que pegar a bicicleta, porque se eles não conseguissem a bicicleta, ele perderia o emprego, né? E perdendo o emprego, os problemas em casa se agravariam muito, né? Então foi uma grande oportunidade com um bom salário que ele conseguiu e ele precisa dessa bicicleta. Então ele decide vagar pela cidade e acaba até decidindo encontrar uma vidente que a sua esposa frequentava. E quando ele sai dessa vidente, ele dá de cara com o ladrão. Ele começa a seguir o ladrão entra lá numa loja, ele acaba entrando nessa loja, consegue tirar o piá pra fora e começa a pressionar e falar pra ele contar onde que tava a bicicleta que ele roubou. Acontece que o menino estava na frente de casa e os vizinhos ali, a população daquele bairro começa a fazer uma multidão ali em volta do pai e hostilizar ele, acusando que ele tá de calúnia, que o menino não roubou nada. E a polícia aparece. Quando ele parece que o pai vai ser linchado, o menino, né, o filho Bruno, consegue chamar a polícia e a polícia chega lá para acalmar as coisas. Nisso, o menino, o ladrão, ele convulsiona ali, gera uma comoção geral ali da multidão, né, que tá querendo linchar o Antônio por acusar esse menino de ter roubado a bicicleta dele. Então a polícia chega para averiguar, acalmar os ânimos, entra na casa do ladrão e não encontra nada, né, uma casa inclusive muito, muito simples, né, todo mundo ali, parece uma região mais simples e mais carente ali de Roma. Então o policial então pergunta se ele tem provas de que aquele menino roubou a bicicleta e ele não tem. Então o policial orienta ele não prestar queixa porque ele não tem prova nenhuma e ele pode ser acusado de calúnia, né, contra aquele menino. Então, apesar disso, ele sabendo que aquele piá roubou a bicicleta dele, ele decide então ir embora e ir embora e desistir disso. Então eles ficam ali na rua olhando, né, e o pai tentando pensar o que ele pode fazer para reverter essa situação. Até que ele decide então, num ato de desespero, roubar uma bicicleta. Ele bola um plano então que ele encontra uma bicicleta ali meio que de bobeira na rua. Ele dá um dinheiro pro menino pegar o bonde para casa. E fala que ele vai resolver umas coisas e fala pro menino ir embora. O menino então sai ali daquela rua e vai pegar o bonde. E o pai então vai pra bicicleta e rouba a bicicleta que tá na rua. Acontece que o menino ele acaba perdendo o bonde, ele é meio teimoso, ele acaba voltando e vendo a cena, vendo o pai roubando uma bicicleta. Mas não só isso, ele vê o roubo dar errado, porque rapidamente surgem várias pessoas e consegue pegar o pai dele e começam a bater no pai dele na rua. Então ele chega lá, pede por favor e o pessoal ali se compadece da criança pedindo para não bater no pai dela. O dono da bicicleta começa a levar o pai para delegacia, né, para ser preso, mas acaba desistindo no caminho e deixa, né, o pai e o filho irem embora, né, com a multidão ali, todas as pessoas em volta hostilizando ele, falando, nossa, que exemplo pro teu filho que você tá dando. E a última cena é o pai e o filho indo embora para casa, com o pai ali chorando de tristeza e de vergonha, né, pelo que acabou de acontecer. E o filme acaba aí. Bem, eu gostei muito desse filme, muito mesmo, assim, tanto por ele ser aquele tipo de filme que eu já comentei que eu gosto bastante, que é aquele filme mais curto, assim, né, que pra gerar um pouco mais de impacto em você, mas também esse realismo, assim, quase um documentário, assim, uma forma quase documental, assim, das coisas acontecerem, que o diretor, e esse toque que o diretor quis dar pra história, né, então ele usa atores que não são profissionais, né, ele filma a cidade, as pessoas, ele deixa as coisas acontecerem. Tem até uma cena bem particular do filme que a criança é quase atropelada, e eu vi depois que era real, eles deixaram a criança lá e o pai atuando na rua, e um carro passa, quase atropela a criança e fica no corte final do filme, né? Então você sente
é como se fosse mais contando, é como se aqueles dois atores são pessoas reais, né? E aquela situação aconteceu naquela época, né? Então, até por isso, a gente cria um vínculo com aquela família de forma muito rápida, assim. Em questão de 10 minutos, 15 minutos, você já tá totalmente comprado naquela missão da família, né? De sobreviver àquele estado, àquela situação do pós-guerra na Itália, né? E logo... Por causa disso, assim que ele consegue a bicicleta, depois que ele vende os lençóis dele, você tem um apego muito grande com aquela bicicleta, até porque você sabe o título do filme, então você já espera que alguma coisa vai acontecer com a bicicleta, até porque a bicicleta aqui é muito mais do que o meio de locomoção, né? Mas ele é a representação de uma vida nova para aquela família. Então você tem aquele apego muito grande assim que ele pega a bicicleta, sabendo que alguma coisa vai acontecer com ela, né? Inclusive, o diretor, ele brinca com isso, né? Porque no começo do filme, então, a esposa vai junto com o marido, né? Lá para aquela vidente, para agradecer que ele conseguiu um emprego. E o pai, ele deixa a bicicleta na rua, pede para alguém cuidar, e a cena dá a entender que vai acontecer alguma coisa, mas não acontece nada nesse começo, né? É só no outro dia, quando ele vai trabalhar, que a bicicleta é roubada. Então ele brinca com essa expectativa do telespectador de acontecer alguma coisa com a bicicleta. E eu achei isso muito legal. E apesar dele ter sido roubado logo no primeiro dia, né, tem essa rede de apoio, né? Dá pra sentir que com aquela situação, o bairro onde ele morava, existia uma rede de apoio em que todo mundo se ajudava, né? E os amigos dele vão procurar essa bicicleta. E apesar da sensação de progressão, né, a gente sente que a cada minuto que passa, a gente está mais perto da bicicleta, né? Porque inicialmente eles não conseguem achar nada, depois acha o senhorzinho, depois ele encontra o menino. Só que a gente tem esse final muito desolador, né? Muito forte, de que ele, apesar de todos os esforços, né, tudo que é humanamente possível ali que ele pôde fazer, ele não consegue pegar a bicicleta de volta. E logo no momento de desespero, né, no final do filme, ele decide roubar uma bicicleta. E para dar aquela reviravolta ali, para terminar, né, a desgraça, ele não só não consegue roubar a bicicleta, como o filho dele vê ele roubando a bicicleta. Então o choro final ali do pai, que para mim foi muito marcante, né, fiquei bem emocionado no final do filme, foi essa representação, né, não só da perda da bicicleta, do bem material, e não só da perda, né, de uma oportunidade e de um meio de sobrevivência para a família dele, mas um choro assim por destruir essa visão que o filho tinha dele, né, de um herói, de alguém que vai resolver as coisas, vai bater no peito e vai dar um jeito naquela situação, né, que foi aquela coisa assim do filho vendo o pai roubando uma bicicleta, né, fazendo justamente o errado, né. Então achei bem forte esse final, né, demonstrando assim que numa situação de desespero e de assim falta de apoio, ele toma uma decisão que ele sabe que é errada, mas que ele sente que deve se fazer pela família dele. Só que isso acaba custando talvez até a admiração do filho por ele, né? Então a forma que ele acaba é uma forma muito forte, assim, muito dramática, né? Que eu achei que o diretor, assim, daí realmente ele acaba com o telespectador, né? Porque a gente cria, né, toda essa simpatia por aquela família, você se sente no papel ali do pai ali de resolver a situação e acaba desse jeito, né? Então não só ele não resolve, mas ele até piora a situação, né? Até a gente não sabe como vai ser essa relação daqui pra frente entre o pai e o filho, né? Então esse paralelo com o estado do pós-guerra, né, e a pobreza como também um motivo da escalada da violência, né? Até porque quando a gente encontra o ladrão onde ele morava, né, a gente percebe que ele também estava meio que fazendo tudo que ele pode para sobreviver, né? Porque a gente viu que ele também estava numa situação extremamente simples, né? E o filme ele traz essa imersão, você sente essa história assim como algo real, não só pela maneira que ela é representada, pelo roteiro, mas também por algumas cenas para mim bem icônicas, especialmente a cena quando no começo eles vão vender os lençóis deles, né? Então já tem essa coisa, né? Puxa, vai vender os lençóis, né? Você vê que eles realmente estão no extremo do extremo, né?
não tem praticamente mais o que vender. E eu acho interessante que eles pegam o dinheiro pelos lençóis, o vendedor ali pega os lençóis, e o que eu pensei, né? Puxa, é uma situação extrema. Ele entra e no galpão ali no armazém tem paredes e paredes de lençóis de outras famílias, né? Então eu achei essa cena muito boa, assim, muito representativa, né? Eu acho bem legal quando o diretor ele tem essas ideias de contar uma situação, não por meio de palavras, mas mostrando, né? Então eu achei que foi uma cena bem marcante, essa de prateleiras e prateleiras de lençóis de outras famílias vendendo seus lençóis para conseguir alguma coisa. Então eu achei um filme bem interessante. E não só um filme interessante, né? Acho que entrando naquela brincadeira, a gente conversou no Rio 40 Graus, né? Que existe filme historicamente importante, filmes bons, e nem sempre um é igual ao outro. Aqui é outro exemplo de ser um filme que historicamente foi muito relevante pro cinema, mas que também continua muito bom. Ele impactou muitos filmes pela frente, né? Inclusive um dos filmes que eu mais gosto, né? Eu falei no primeiro bloco ali do O Homem Duplo, que é um dos filmes favoritos meus. Mas tem outro filme que eu gosto muito, que se chama Os Incompreendidos, que foi muito influenciado por esse filme aqui, né? Os Incompreendidos é um filme francês, do Nouvelle Vague, do François Truffaut. E que acompanha um menino que é meio que deserdado da família, assim, né? E se passa em Paris, e ele mostra muito da cidade de Paris. Então o que eu tava pensando depois até que eu vi o Rio 40 Graus é que filmes nesse estilo, né, mais realistas, neorrealistas, mais antigos, eles não só têm o valor de entretenimento, mas também como um registro histórico dos locais, né? Então aqui a gente vê muito de Roma ali nos anos 40, né? Ou, por exemplo, a gente vê muito de Paris nos Incompreendidos. Ou também o Rio de Janeiro, né, no Rio 40 Graus, ali nos anos 50. Então é bem interessante esses filmes, porque é legal você ver a cidade acontecendo naquela época, né? Inclusive eu tava pensando, né, que às vezes até para motivos assim, de propósitos educacionais seria interessante mostrar esses filmes pra gente visualizar um pouco mais como eram essas cidades, como elas funcionaram, né? E eu achei que foi bem legal, né? Esse filme ele pega ali onde aquela família mora, ali é uma região meio bombardeada, assim, destruída, mas em reconstrução, que eu acredito, né, que foi uma região que passou ali pela Segunda Guerra Mundial. Então você realmente o filme ele tem uma história e um fundo ali bem legais, mas os ambientes, as cenas, as locações, né, a Roma ali, ele é um personagem principal dessa história também, que é uma Roma em reconstrução, uma Itália em reconstrução depois da guerra. Então isso foi bem legal, né? E eu sempre gostei desses filmes que mostram mais espaços urbanos, pessoas na rua, assim. Sempre achei bem legal esse tipo de decisão assim estética pro filme. Então até por isso, né, o senso de identificação com o filme ele é muito bom, né? Porque você vê as pessoas andando, vê a coisa acontecendo numa cidade real ali. E eu fiquei bem ansioso de ver outros filmes italianos dessa época, sabe? Pra ver se eles seguem essa linha e são tão bons quanto Ladrões de Bicicleta. Então no final o saldo foi muito positivo desse filme. Foi um filme que realmente me tocou, me emocionou e que foi muito bem feito. Muito bem, terminamos aí nosso 15º episódio. Primeiro eu queria agradecer por ter escutado até agora, por ter escutado os outros episódios, tá? Lembrando algumas novidades aí, né? Então no perfil do Instagram eu fiz um post ali do Oscar, né? Já saiu o Oscar, algumas indicações. E a gente, por coincidência, acabou falando de alguns filmes que foram nomeados, né? Então a gente falou, por exemplo, no primeiro episódio falou de Blonde, falamos de Os Fabelmans, falamos sobre o Batman no especial ali de Melhores do Fim do Ano, né? Então tem alguns filmes aí que a gente comentou já. Se você tá você gosta nessa de fazer um bingo ali, ver tudo que tá acontecendo do Oscar, já dá pra conferir esses episódios, né, que a gente fez, né? O Babilônia, que foi o último, por exemplo, o Avatar, o Caminho da Água é outro, né? E também no futuro, né, a gente vai tem alguns planos aí de talvez mais um outro episódio de um outro filme,
do Oscar, né? Particularmente eu não... faz um tempo que eu perdi o hábito de ver todos os Oscars. Já teve um momento que eu assistia todos os indicados e tudo, mas porque alguns indicados assim eu não me empolgam tanto e eu tô tentando priorizar um pouco mais o que eu escolho para assistir. Mas eu definitivamente, até no post eu coloquei lá, né? Fiquei bem curioso para ver o RRR, que é uma produção indiana, e eu ouvi falar muito bem. O Argentina 1985 também, né? O filme argentino é indicado aí para filme em língua não inglesa, internacional, o que você preferir. E também tem aquele Banshees de Inisherin, que é um filme, ali acho que se passa na Escócia, com Colin Farrell. Fiquei intrigado com esse filme, eu ouvi falar bem também. Acho que talvez desses 3 filmes aí vai ter podcast aí no futuro. Desses 3, o RRR e o Argentina 1985 já estão disponíveis para assistir em streaming, né? E o Banshees, ele vai sair mais pra frente. Lembrei que outro também que eu quero ver é o Baleia, né? Do Aronofsky, que é um diretor que eu acompanho e gosto bastante. Então acho que provavelmente desses 4 filmes até março ali, que é o Oscar, vão ter. Os outros já não prometo porque não me empolgaram tanto, né? O Todo Mundo lá, Todo Lugar. Sem entrar muito em polêmica, mas eu odiei esse filme, então, assim, acho que não vai ter por aqui pelo podcast. Eu já assisti faz um bom tempo, assisti metade do ano passado, mas acho que desses outros que eu comentei, provavelmente vão ter. Outro detalhe, né, aproveitando esse momento aí para uns comunicados, né, eu vou mudar a data que é postada esse podcast. Ele continua semanal, fique tranquilo, mas ao invés das quartas, eu vou começar a postar ele nas quintas-feiras, tá bom? É mais por uma organização minha aqui da produção, fazer pauta, falar. Então eu consigo organizar um pouco melhor, consigo me esmerar um pouco melhor na edição, começar a deixar com uma cara ainda mais minha. E também na quinta-feira ali, né? Quinta, sexta-feira já é época que a gente já começa a se organizar pro final de semana, então acho que talvez vai ser até melhor por isso também, tá? Por fim, se você tá gostando dos episódios, não esqueça de nos seguir na plataforma que você estiver escutando, né? Então, seja o Deezer, Apple, o Spotify, vai ter alguma parte que você que você pode escolher seguir esse podcast. Isso me ajuda muito, vocês não têm noção. Além disso, vai ter alguma parte que você pode me avaliar, seja de forma escrita, nota, né? Geralmente vai ser nota, e aqui no Spotify, que é, assim, boa parte das pessoas escuta, vai ser as estrelas. Então você pode ir ali em cima, na parte inicial ali do podcast vai ter um espaço para você pôr estrelas. E se você gostar, por favor, não fique tímido, me dê as 5 estrelas, porque também ajuda muito o podcast. Por fim, lembrando, né, eu deixo a descrição dos principais filmes que eu comentei na descrição do episódio, né? Então não só o Apollo e Ladrões, mas eu vou deixar ali na descrição os filmes que eu comentei sobre, por exemplo, Os Incompreendidos, o Rio 40 Graus, que tem episódio, O Homem Duplo. Então eu deixo ali na descrição esses filmes com um link para vocês encontrarem, né? Caso vocês tenham interesse de assistir. Então, muito obrigado por essa semana. Espero que vocês tenham uma boa semana também. E a gente se vê na semana que vem, nas quintas-feiras, a partir desse episódio. A última coisa, outra coisa também que eu pensei, né, pra gente ir sempre mudando alguma coisinha no podcast, é que eu vou tentar, vamos ver se você estiver ouvindo, né, esse podcast agora, abre aí e dá uma olhada, mas eu quero cada episódio ter uma capa diferente. Então a nossa logo principal, claro, vai se manter ali do Cinema Grill, mas eu vou tentar pôr uma capinha diferente, fazer uma relação aos filmes que eu falei daquele episódio, para deixar o negócio mais interessante visualmente, beleza? Então vejam a capa aí desse episódio, me falem o que acharam através do Instagram, @cinemagril, ou nosso e-mail, podcastcinegril@gmail.com. Valeu, um abraço.